Olha só, por décadas a conversa era sempre a mesma. O Estado tem que ser pequeno, o mercado resolve tudo. Só que aí, uma crise atrás da outra veio e virou o tabuleiro. Hoje, a gente vai entender uma das maiores reviravoltas do nosso tempo. Porque o Estado está de volta e parece que com mais força do que nunca. Essa frase aqui do Paulo Gerbado, ela diz tudo, né? A pandemia não foi só uma crise de saúde, foi um verdadeiro teste de estresse para essa ideia de um Estado mínimo. E o que a gente viu? Que na hora do vamos ver, quando o mundo trava, todo mundo olha para o mesmo lugar esperando uma resposta: o Estado. Então, para a gente montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender como se deu esse retorno do Estado. Depois, vamos mergulhar nas 3 grandes crises que puxaram ele de volta para o centro do palco. Isso vai nos levar para o conceito principal, o tal do grande recuo, e vamos fechar com a grande dúvida que tudo isso deixa para o futuro. É importante entender que essa virada não aconteceu da noite para o dia. Foi mais como uma década de tremores. Em 2008 veio o primeiro grande abalo, com os governos tendo que correr para salvar os bancos. Os anos seguintes só complicaram, com desafios que não respeitam fronteira nenhuma. E aí, 2020 chegou como um nocaute. Ficou claríssimo que o Estado não era mais uma opção, e sim uma necessidade. Vamos começar então pelo começo, né? Pelo retorno do Estado e como as funções mais básicas dele foram testadas ao limite. De acordo com a análise de Gerbaldo, dá para pensar no Estado como um tripé, com 3 pés essenciais. Primeiro, o controle, para manter o país soberano. Segundo, a proteção, para cuidar da sua gente. E terceiro, a estabilidade, para garantir que o chão não suma debaixo dos nossos pés. O problema? As crises recentes vieram e, pá, bateram nos 3 pés de uma só vez. E isso nos joga direto na primeira crise, a do controle. Quer dizer, como é que um Estado consegue de fato mandar no seu próprio território quando os maiores desafios, de um vírus a uma gigante da tecnologia, simplesmente ignoram as fronteiras? E aqui a gente vê a teoria dando de cara com o muro da realidade. A ideia de um Estado que não se mete, que deixa tudo fluir livremente, parecia ótima no papel. Só que essa ideia não estava pronta para pandemias, para a crise do clima ou para empresas de tecnologia que são literalmente mais poderosas que muitos países. O manual de instruções simplesmente ficou velho. Mas o Estado não ficou parado olhando, não. Ele teve que correr atrás, se reinventar, criar um kit de ferramentas novo para essa realidade. Leis para proteger nossos dados, impostos específicos para gigantes digitais e até a volta de um planejamento econômico mais estratégico. Agora, vamos para a segunda crise, a da proteção. E essa, olha, talvez tenha sido a que mais gente sentiu na pele. Foi aqui que a conta de décadas de cortes em serviços públicos finalmente chegou para todo mundo pagar. A promessa era de que, com menos Estado social, tudo seria mais eficiente. A realidade que a pandemia esfregou na nossa cara foi de hospitais lotados e milhões de pessoas sem nenhuma rede de segurança para se apoiar. A gente descobriu do jeito mais difícil que responsabilidade individual não adianta nada contra uma crise que é de todo mundo. E olha, essa história nem era nova. A crise financeira de 2008 já tinha deixado bem claro. Essa noção de que o mercado se vira sozinho era pura fantasia. Na hora do pânico, quem salvou o sistema privado foi o dinheiro público, o nosso dinheiro. Uma coisa leva a outra, né? Se falta proteção, o que vem em seguida? Falta de estabilidade. É aquele sentimento constante de que o futuro é uma grande interrogação, seja no trabalho, seja na política. É pisar em ovos o tempo todo. A lógica parecia simples para alguns. Vamos flexibilizar as leis trabalhistas para a economia gerar. O resultado, na prática, foi instabilidade e insegurança generalizada. Ao tirar as redes de segurança como um seguro-desemprego forte, o tombo de cada crise ficou muito, mas muito mais doloroso para todo mundo. E a conclusão da análise, no fim das contas, é brutalmente clara. Desmontar a proteção social não foi só uma questão de injustiça. Foi, na verdade, perigoso para a própria economia, deixando o sistema inteiro muito mais frágil, mais quebradiço. Bom, então a gente viu a crise do controle, a da proteção e a da estabilidade. A soma de tudo isso nos leva ao coração da análise de hoje, o grande recuo. Mas atenção que o nome pode enganar. Isso não é uma volta para o passado e também não é uma revolução, é uma outra coisa. O que é, afinal, esse tal de grande recuo? É basicamente um banho de água fria na realidade. É a aceitação, meio que à força, de que existem tarefas que simplesmente não dá para delegar para o mercado.
Cuidar da saúde pública, liderar a transição para uma economia verde, botar um freio no poder das big techs, isso aí, meu amigo, é tarefa de Estado. E a agenda que se propõe para esse novo Estado protetor é bem direta, uma espécie de lista de tarefas. Primeiro, retomar o controle de setores estratégicos. Segundo, ter coragem para regular e, se precisar, até nacionalizar empresas gigantescas. E terceiro, fazer com que as grandes fortunas paguem impostos de forma justa para bancar tudo isso. Só que aí vem o grande paradoxo. Um Estado mais forte pode ser a solução para muita coisa, mas ele também pode se tornar um problema. E isso nos leva ao desafio final. Como é que a gente constrói um Estado forte, mas que ao mesmo tempo continue sendo democrático? E o risco não é pequeno, viu? Porque um Estado com tanto poder na mão pode muito facilmente virar um governo de técnicos que não ouve ninguém, ou pior ainda, pode descambar para o autoritarismo. A linha entre o poder de proteger e o poder de controlar é muito, muito tênue. E a gente termina com a pergunta que talvez defina a nossa época. Como garantir que esse Estado, agora superpoderoso, cumpra seu papel de nos proteger sem que ele se vire contra nós mesmos? Como ter um Estado que sirva à sociedade, e não o contrário? Essa é a grande disputa que está acontecendo agora no mundo inteiro.